A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que os bebês se alimentem exclusivamente de leite materno até os 6 meses de idade e que, mesmo após a introdução alimentar, continuem mamando até os 2 anos ou mais. Qual a importância desse leite para a saúde da criança em desenvolvimento? É sobre amamentação, nosso Vitalidade de hoje. De acordo com o portal do governo federal, o Brasil é referência no mundo quando se trata de aleitamento materno, registrando uma taxa de 41%. O país está à frente dos Estados Unidos, Reino Unido e China, com o dobro das taxas de aleitamento exclusivo até os 6 meses e após até os 12 meses de vida, quando comparado a esses países citados. Para esclarecer pontos importantes sobre o tema, vamos conversar com a nutricionista Daniela Roberta Nunes. Ela é formada pela Unicinos, integrante do Núcleo de Nutrição do município e mãe da Pietra, que tem 1 aninho e ainda mama no peito. Olá, Daniela, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso programa Vitalidade. Olá, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, ainda mais se tratando desse tema, né, que é tão importante e que é algo tão... tem uma importância tão grande para uma mãe, para um filho, para uma família em si, né? Como a amamentação. Fiquei bem feliz pelo convite. Você que vai nos esclarecer, então, importantes aspectos como nutricionista e também como mãe, né? Sim, com certeza. Estamos aí para isso. Daniela, então, qual a importância da amamentação nos primeiros 6 meses de vida? A Organização Mundial da Saúde, como a gente viu, recomenda que até os 6 meses a criança não ingira nenhum outro tipo de alimento, nem água, nem chás, né? Somente o leite materno. Por quê? Porque o leite materno é o alimento mais completo que possa existir para um bebê. Nele tem vários nutrientes que nenhum outro alimento pode substituir. Nem mesmo a fórmula infantil, nem mesmo o NAN, o Aptamil, nada disso, nada consegue substituir esse leite. Porque nele também tem, além dos nutrientes, tem anticorpos que a mãe passa para o bebê, a princípio ele vem sem defesa e através do leite materno ele vai criando resistências, ele vai ficando mais, o sistema imune melhor, vai evitando doenças como gastroenterite, porque quando tu manipula uma fórmula ou quando tu dá uma água, tu nunca vai ter certeza que vai estar livre de contaminação, coisa que no teu leite, no leite materno, não tem essa possibilidade. Ele vai estar livre dessas gastroenterites, ele vai ter menor probabilidade de ter infecções respiratórias, ele vai ter, o bebê que amamenta, ele tem também uma proteção contra a morte súbita. Ele tem... Que é uma preocupação até os quantos meses de idade? 2 meses? 2, 3 meses. E, além disso, também a amamentação prepara a cavidade bucal do bebê. Melhora essa formação, melhora o desenvolvimento cognitivo da criança. O QI, já tem estudos que mostram que crianças que amamentam no peito têm um maior QI. Tem a questão própria financeira da mãe, né, da família em si. O leite materno já vem pronto na temperatura ideal, Na né? temperatura não tem custo. A gente sabe que vai numa farmácia, no mercado, a fórmula infantil não é barato. Para se manter assim, é um custo alto. E o leite materno, ele também melhora a questão do vínculo mãe e filho, né? Que dando maior segurança para o bebê, o amor, o afeto, né? Traz essa aproximação, melhora esse relacionamento. Muito importante. O que contém no leite? A gente costuma ler que o leite é composto, o leite materno, de 2 fases, né? 2 tipos. 3? 3. Então, explica para nós melhor. Tá, tem a fase inicial, né? Que ela é mais para hidratação. A função dela maior é a hidratação e regulação térmica do corpinho do bebê. Nessa primeira fase, os principais componentes são água, proteínas, sais minerais, carboidratos e vitaminas. Esse leite, então, ele vai hidratar o bebê.
vai melhorar essa regulação Funciona térmica. como se fosse uma É uma água, e junto, mais clarinho também, né? Com certeza. E também tem hormônios e enzimas, que vão melhorar a questão da imune também da criança. E a fase do meio, no caso, a próxima fase, que é a fase no meio, ele tem, a função principal dele é de crescimento e constituição e construção do corpo do bebê. Ele tem basicamente caseína, que é uma proteína, cálcio e fósforo. Então, vai ser responsável pela questão da musculatura, dos ossinhos da criança. E a fase final, que é a terceira fase, ela é a composição desse leite final é basicamente gordura. E as vitaminas que são lipossolúveis, que são aquelas que são absorvidas através de gordura, né? E para que serve essa última fase? Que muitas vezes são ditos, né, que o leite da mãe é fraco, né? Isso é uma lenda também, não é? Sim, exatamente. Porque muitas mães não chegam até essa última fase da mamada, porque nessa última fase é a fase que realmente ajuda a criança a ganhar o peso. Porque é nessa fase que tem 50% das necessidades que a criança precisa do dia. Mas para que se chegue a essa última fase, tem uma maneira correta de ofertar o seio para o bebê. Como que é? Tem que esvaziar o peito. Porque assim, ó, tem vários pediatras que orientam as mães a amamentarem 15 minutos num peito, 15 minutos no outro. Só que assim, às vezes tem bebês que mamam muito rápido. Em 5, 10 minutos, esvaziam o peito da mãe. Só que tem bebês que demoram, que eles mamam devagarinho, que eles enrolam. E aí, se tu tira um bebê que demora mais para amamentar e já troca, pode não chegar naquela fase final. Então, tem que esperar, tem que ter paciência. Como tu vai saber se esvaziou? Teu peito tá cheio, encosta, tá molinho, esvaziou. Não tá? Deixa mais tempo. Não deu, tem bebês que se sustentam só com uma mama, não precisa a outra. Aí a outra mama esvazia. Então, essa paciência de deixar esvaziar o peito é o ponto principal para conseguir chegar nas 3 fases do leite. E aí cai por terra aquela questão do leite fraco, né? Uhum. Tem muitos médicos que orientando esses 15 minutos num seio, 15 minutos no outro, não perguntam para a mãe, tá, mas esvaziou o peito? Se não esvaziou, se não sabe se esvaziou, não sabe se chegou na fase final, não sabe se o bebê já está ganhando a gordurinha que deveria ganhar do leite. Aí o que fazem? Dão fórmula láctea para o bebê. E a introdução precoce, claro, muitas vezes, até nós vamos tocar nesse assunto mais adiante, as mães não conseguem amamentar pelos 6 meses, ou outras acabam amamentando até menos tempo, né, que isso. O que a introdução, então, precoce dessas fórmulas infantis podem prejudicar? Claro, alguns casos são extremamente necessários, Sim. Mas tirando isso, né, as mães que optam por não dar o peito e sim pelas fórmulas. Bom, primeiramente, a mãe que quer, prefere que eu faz essa opção pela fórmula, ela está deixando de dar para o seu filho uma proteção contra várias doenças, né? Porque dentro desse leite tem anticorpos, tem hormônios, enzimas que vão fazer a proteção do bebê. E N vitaminas e até a própria proteção do bebê, porque quando tu manipula um leite, tu nunca vai ter certeza que ele vai estar 100% livre de alguma contaminação. Coisa que no peito não tem, né? E quanto mais fórmula tu dá, menos tu vai produzir leite, né? Quanto menos o teu bebê sugar o peito, menos leite tu vai produzir.
Você acredita que os hospitais, os profissionais da área da saúde, eles orientam bem as mães sobre a amamentação? Agora, no mês de agosto, nós tivemos a Semana Nacional de Amamentação para a conscientização, né, de como é importante esse gesto, que é um gesto de amor, mas que todas as mães que já passaram por isso sabem que não é fácil, principalmente no início, né? Eu acho que falta muita informação. Muitas mães não saem entram em trabalho de parto, não tem nem ideia como vai funcionar a questão do leite. Se preocupam mais com o trabalho de parto e acabam deixando a amamentação de lado. Exatamente, né? Daí chega lá no hospital, o nenê começa a chorar. Ah, porque é fome, meu bebê tá chorando de fome. Aí chega um enfermeiro, não quer dar um não pro teu bebê porque ele tá com fome. Aí já começa errado no hospital. Primeiro, um bebê não chora só porque tem fome. Um bebê chora porque ele está num ambiente que ele desconhece. Ele saiu do aconchego do teu útero para ir para um mundo que ele não tem conhecimento nenhum, é tudo estranho para ele. Então, esse choro muitas vezes não é fome. E aí chega o enfermeiro, médico, sei lá, ou gente mesmo da família, teu bebê tá com fome, tu tem que dar suplemento, tu não tem leite. Só que logo que nasce, o bebê tem um estômago muito pequenininho, ele não precisa mais do que a mãe pode oferecer, que é uns 4 ml, é um nada. O primeiro leite que sai, como é o mesmo Colostro. nome? O colostro, ele é rico em vitaminas, Sim, né? e anticorpos, inclusive. Ele é muito... É um leite para aquele momento. Não é, a fórmula não é para aquilo. O primeiro momento é o colostro. E aí, claro, casos e casos. Tem bebês que nascem, que não ganham peso, que começa a baixar muito a glicose. Aí sim, aí tu pode até entrar com complemento, mas a maioria dos casos que eu vejo e acompanho, porque o bebê chorou, vão dar complemento. Então, essa orientação é muito complicada. Até a questão da pega do bebê no peito. Muitas mães não conseguem dar continuidade na amamentação porque não sabem como tem que posicionar o bebê corretamente no peito, não sabe como fica a boquinha do bebê, o bebê começa a chupar só o bico, machuca, e aí elas ficam no sofrimento, aí a dor é insuportável e não conseguem dar continuidade. Tem muitos seios que racham, que sangram, né, sim. nesses primeiros dias de adaptação. Sim, sim, aí é importante sempre fazer um trabalhinho de... para evitar essas questões, né? Usando Dersane, que é uma vitamina D, tentando pegar sol no peito para fortalecer o bico, né? Esse tipo de coisa a gente pode ir fazendo como uma... Antes mesmo de ganhar o neném? O Dersane tu usa depois, mas o sol é importante pegar para fortalecer o bico. Isso é interessante. E no mais, assim, eu acho que essa orientação, até mesmo dentro do posto de saúde para as mães antes do parto, né, seria bem importante. Eu acho que ajudaria muito. Eu conheço, várias pessoas que deixaram de amamentar, porque eu não tenho bico. Isso não... O bico invertido também falam bastante, né? Mas tu não precisa... eu dou um exemplo da minha mãe. Minha mãe não tinha bico. Eu amamentei até 1 ano, eu só parei de amamentar porque minha mãe teve uma infecção e não pôde mais me amamentar. Mas vários casos, assim, é só cuidar na pega, é só insistir e querer. Eu acho que a amamentação a gente tem que ter esse olhar, assim, de paciência. É paciência, é força de vontade, e eu acho que vale a pena. Saber que vai estar fazendo bem para o bebê, né? Vale a pena. E também para a mãe, né? Porque a amamentação é muito importante para a saúde da mãe também. Sim, ajuda a prevenir várias doenças, a depressão pós-parto, ajuda a prevenir o câncer de mama. É algo assim que tanto bem...
E a produção de leite também gasta muitas calorias, né? Sim, ajuda a fazer com que o teu útero volte ao normal mais rápido, ajuda a mãe a voltar ao peso mais rápido, porque, querendo ou não, 500 a 800 calorias ao dia fazem a diferença, né? Então, é bem interessante isso para a mãe e para o bebê. E por isso mesmo a mãe deve cuidar da sua alimentação. Tudo que ela ingere passa para o bebê através do leite? Como que funciona essa lógica? Sim. Cada vez mais está tendo estudos que comprovam que o que a mãe ingere vai para o bebê através do leite. É muito engraçado, eu estava lendo esses dias que eu estava conversando com uma menina, uma estagiária nossa, ela estava falando que uma mãe, ela faz estágio num posto, né? E ela me contou que uma mãe chegou apavorada que o leite dela estava verde. E aí foram fazer a anamnese e era uma senhora uma moça, né, que comia muito verdura. Então a clorofila dessas verduras passou para o leite, foi para o leite. E eu achei bem interessante isso. Depois eu fui procurar em artigos e até mesmo compostos químicos que dão sabor e aroma do que a gente come vai para o leite. Então, até a própria formação do hábito alimentar da criança tem uma interferência dentro da amamentação. Por isso também é tão importante tu comer uma variedade de alimentos para já ir acostumando o teu bebê àqueles alimentos. Além de nutrir ele adequadamente, né, dando um maior suporte de vitaminas e minerais e proteínas e fibras, tu também vai estar ajudando nessa questão de melhorar a aceitação dele frente aos alimentos quando chegar a época de introdução alimentar. A partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses. E é mito ou é verdade que alguns alimentos ingeridos pela mãe causam gases no bebê ou ainda não tem pesquisa sobre isso? Assim, olha, não tem nada conclusivo, mas já se tem algumas pesquisas que falam que sim. Até porque, assim, eu acho que tem bebês e bebês, né? Tem bebês que já têm o sistema digestivo mais maduro, tem outros bebês que não. E como já se sabe que alguns nutrientes, algumas substâncias dos alimentos vão parar no leite, né? Já se sabe que pode ter essa interferência, sim. Então, o que se deve fazer nesses casos? Tu, como mãe, não vai deixar de comer todos os tipos de alimentos, mas se observar que o teu bebê está começando a ter muitos gases, quando comi feijão, aí o meu bebê começou a ter muitos gases, começou a ter cólica. Tá, vamos, quem sabe, então a gente tira esse feijão e observa. Se foi realmente o feijão que provocou aqueles gases, retira. Tem uma listinha de alimentos, até o trigo, principalmente o leite de vaca, né? Couve-flor, acho que os alimentos que possuem enxofre, né? Que possuem enxofre, couve-flor, vegetais, brócolis, repolho. É uma lista de alimentos que podem causar gases no bebezinho e provocar essa cólica, no caso. A minha filha, coitadinha, sofreu até os 4 meses, cólicas horríveis. E como eu havia aprendido na faculdade que os alimentos não interferiam nessa questão na época, né? Eu insisti, eu não vou deixar de comer. Mas hoje em dia eu falo que no meu próximo bebê eu vou ter um olhar diferente sobre isso. É mais uma tentativa e erro, né? Aquele alimento deu cólica, aquele alimento não deu cólica, né? Eu acho que vale a pena fazer esse teste, porque eu com minhas amigas próximas que tiveram bebês, eu já falei, começou a ter cólica, tenta observar esses alimentos aqui. E realmente deu diferença, o bebezinho não teve, ou teve uma cólica bem leve. A própria alergia alimentar, né? Isso tem crianças que têm alergia ao leite, por exemplo, que a mãe tem que retirar esse alimento totalmente da sua alimentação, né? Ao leite, até a própria proteína da carne bovina, inclusive. Eu não sabia.
aí retirando, tu consegue amamentar o bebê sem problemas. Mas é uma dieta bem complicada. Bem restritiva, né? Bem restritiva, bem complicada. A repórter Carolina Mello foi assistir a uma esquete que retrata o tema amamentação, apresentada pelo grupo de teatro Luz e Cena, no polo da Universidade Aberta do Brasil. Vamos ver? Com início no dia 1º de agosto, a Semana do Aleitamento Materno de Novo Hamburgo contou com ações em mais de 40 espaços. O projeto Nutrição em Cena apresentou esquetes que levaram informação e conscientização de forma leve e descontraída. Estamos chegando para contar a história da família que está esperando. Tudo em nosso lar irá mudar, um momento mágico vai chegar. É uma esquete em torno de 7 minutos, onde a gente fala um pouco mais sobre a Semana do Aleitamento Materno. Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? A gente aborda assunto que é um assunto básico hoje nas unidades, que é sobre a amamentação, né? Porque isso é muito importante hoje em dia, justamente porque a amamentação não é muito comum e é uma coisa que a gente tem que estar sempre frisando justamente para as mulheres amamentarem, porque é uma coisa que vem delas, né? É uma coisa que todas as mulheres se igualam. Realizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde da Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, a esquete foi apresentada em unidades de saúde, escolas e grupos de jovens. Por que esse momento de falar do aleitamento materno? Primeiro, porque nós já tivemos participantes do grupo que são mães, foram mães com 15 anos. Então, isso já é um dos motivos que nos faz trazer, ela amamentou também, e ela trouxe isso para eles. Então, muito importante conversar sobre isso com os adolescentes, porque por aí a gente consegue trazer o trabalho com a gestação precoce, que também é um dos objetivos do grupo de multiplicadores adolescentes. Minha filha, esse momento de amamentar é o meu momento único, um momento exclusivo entre mãe e filho. E sabe o que significa isso? Isso significa amor. Amor de mãe para filha. Te amo, minha filha. Te amo, mãe. Falar de mãe é falar de amor. Estamos de volta ao estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET, e você acabou de ver uma reportagem de Carolina Mello que retratou a importância da amamentação. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Novo Hamburgo tem centenas de animais de rua. Diariamente, cães e gatos são abandonados por pessoas que não estavam cientes da responsabilidade que é ter um animal de estimação. O Canil Municipal acolhe alguns desses bichinhos, mas não tem condições de abrigar todos. Por isso, promove diversas feiras de adoção. Para adotar, não é preciso ir até o local. As adoções podem ser feitas às terças na Praça do Imigrante e às quintas no Centro Administrativo Leopoldo Petri. As feiras ocorrem das 9 da manhã às 4 da tarde. Se você deseja de verdade ter um amigo peludo, não compre. Dê um lar a um cãozinho ou felino que necessita. Animais adotados demonstram uma gratidão imensa pelas pessoas que os cuidam. Os moradores do Canil Municipal estão à espera de um novo dono, disposto a proteger esses companheiros de 4 patas. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável.
A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia! A revista britânica The Lancet, na série especial sobre aleitamento materno, alertou sobre os índices globais de amamentação exclusiva em crianças menores de 6 meses, que ainda estão, segundo ela, abaixo de 50% na maioria dos países. De acordo com dados da revista, os avanços destacados neste estudo mostram que as crianças brasileiras, em 1974 e 1975, eram amamentadas em média por 2 meses e meio. Sendo que em 2006 e 2007, essa média subiu para 14 meses. A revista indica que um aumento de 10 pontos percentuais no índice de amamentação exclusiva até os 6 meses ou da amamentação continuada até os 2 anos ou mais se traduziria numa economia em tratamentos de saúde de 6 milhões de dólares no Brasil. Daniela Nunes, essa economia se deve a que fatores? Investir na amamentação, né, pode se refletir em economia com a saúde, por quê? Porque, como a gente já tinha falado antes, evitaria custos com internações pelas doenças respiratórias, né? Porque muitas crianças podem vir a ficar mais suscetíveis a pneumonias, bronquiolites e outras doenças de cunho respiratório que causariam essa internação ou uso até do sistema de saúde, né? Questões de gastroenterite, como a gente já tinha falado antes também, para um adulto não tem tanto problema, mas para um bebê pode causar até a morte por causa da desidratação. E também pela questão, assim, a economia, inclusive, na questão... como eu havia comentado antes que a amamentação ajuda nessa questão do intelecto. Né? Aumenta pontos no QI. Já tem estudos que falam que uma criança que amamentou exclusivamente até os 6 meses, ela tem um salário maior, se eu não me engano, em R$500, que uma pessoa que não teve essa oportunidade. Então, é um desenvolvimento melhor da criança que implica numa melhor posição de emprego, a economia do país com medicações, que teria um bebê que não pode amamentar, que vai sofrer também com alguma doença, né? Em agosto, durante a Semana Nacional de Amamentação, muito se falou da importância dos 1000 dias de vida de uma criança, que vai desde a gravidez da mãe, né, até os 2 anos de idade. Que uma boa alimentação nessa época seria fundamentais, então, para o combate à má nutrição. A má nutrição, incluindo obesidade e outras doenças como diabetes tipo 2, né? Que hoje em dia já se sabe que virou uma epidemia mundial, né? No caso, a importância desses 1000 dias se fala muito devido a que é uma fase muito importante para a criança adquirir hábitos alimentares saudáveis. Então, essa primeira fase da vida, quando tu faz uma boa introdução alimentar, que tu inclui uma variedade grande de vegetais, de frutas, de alimentos diversos, a criança vai se acostumando com aquele alimento. Quando chegar na fase adulta, ela não vai ter o adolescente, principalmente, que começam, não gosto disso, não gosto daquilo, ela já vai ter uma maior... já vai estar mais adaptada com aquele alimento, não vai ter uma rejeição tão grande, porque hoje em dia a gente é uma guerra, né? A gente trabalha direto em escolas de educação infantil, né? É fundamental. EMF também, né? EMF. A gente observa muito que os adolescentes não querem comer verduras, que as crianças pequenas têm uma rejeição com aquilo que não conhece, principalmente. Porque é engraçado quando faz um trabalho
de análise sensorial, que tu deixa a criança provar o alimento numa brincadeira, observa-se depois que aquele alimento ele é aceito melhor. Mas por quê? Porque a criança provou, foi feito um trabalho em cima dela com aquele alimento. Quando desde pequenininho, tu tá acostumando o paladar da criança para o alimento diferente, para a verdura, para a fruta, quando chega nessa fase adolescente adulta, ele já não tem problema com esse consumo. Ele vai fazer parte da vida dele. Então, não tem, é algo que tu vai poder levar para o resto da tua vida. Também se fala da importância, né, de não oferecer açúcar para a criança até os 2 anos, porque criança até os 2 anos, a criança já nasce com uma predisposição a gostar do açúcar. Então, tu não precisa oferecer para ela aquele alimento, ela vai gostar. Tu vai trabalhar alimentos que são de difícil aceitação. Porque se tu já trabalha com açúcar de cara, ela não vai querer provar outros alimentos que não são tão doces. Ela vai ficar acostumada com aquele paladar mais doce e vai ficar cada vez mais difícil aceitar outros alimentos. Então, por isso que se fala tanto, além da própria cárie, né, que vai prejudicando a dentição da criança. Outra coisa que falam é que aleitamento materno não propicia cárie, né? Tu tem que fazer uma higiene na boquinha da criança, mas é muito mais difícil um bebê que amamenta ter cárie porque não tem aquela sacarose que causa principalmente a cárie, né, no leite materno. E por que, Daniela, é importante manter a amamentação até os 2 anos de idade ou mais, mesmo com a introdução da alimentação a partir dos 6 meses? Tá, primeiro assim, o que acontece? Quando começa a introdução de alimentos, após os 6 meses, o alimento ele não é o fator principal ainda da criança, né? Ele é um complemento, é alimentação complementar. Ele vai complementar o leite materno. Mas, de cara, quando tu vai oferecendo, a criança vai ter rejeição, vai rejeitar o que não conhece, vai provar, ela só vai provar. Então, tu vai dando aos pouquinhos, vai oferecendo várias vezes, até ele se adaptar com aquele alimento. Mas o leite materno ainda é o principal alimento. À medida que a criança vai crescendo, principalmente depois de 1 ano, esse leite materno, ele vai continuar sendo importante, mas não tanto quanto a alimentação da família, né? Só que a importância dele é principalmente pela questão do vínculo mãe e filho, que ajuda ainda a aumentar esse vínculo, né? Essa amamentação. A questão da segurança, uma criança que mama no peito, que tenha aquele carinho da mãe, o aconchego, se sente mais segura perante as mudanças, porque cada etapa da vida de uma criança é uma mudança gigantesca, né, no dia a dia deles. Então, eles vão se tornando crianças mais seguras, além também do que uma criança que mama no peito, ele tem aquela continuidade no recebimento dos anticorpos, que o leite sempre vai estar propiciando para ele, vai melhorar a questão da imunidade deles, inclusive. A gente, principalmente nas mídias sociais, né, vê muitos posts relacionados, é proibido amamentar em público, então acho importante trazer esse esclarecimento, que não é proibido amamentar em público, bem pelo contrário. Sim. No Senado tem um projeto de lei 514 de 2015, para quem quiser saber melhor, né, que transforma em crime a violação do direito à amamentação em território nacional. Alguns estados, alguns locais já têm uma lei, né, mas esse quer unificar isso porque é um direito da criança e da mãe, né? Em primeiro lugar, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde preconiza a livre demanda, né, na amamentação. Se tu disponibiliza para o teu bebê a livre demanda,
E a mãe, como a principal fonte de alimento da criança, precisa estar com ele em qualquer lugar que for. Se tu vai em uma loja, um shopping, como tu vai deixar de amamentar o teu filho se ele está com fome, né? Ele precisa dessa amamentação. Ele precisa, tu não pode negar a ele porque tu está em local público. Não tem, é algo assim que não tem fundamento. Então, a mãe tem que saber que ela deve alimentar o seu bebê independente de onde estiver. Por quê? Não é questão de se mostrar, é algo muito além, é nutrir o filho, é uma necessidade daquela criança que tem que ser suprida. E a única fonte é a mãe. Então, eu acho que essa lei está mais que correta e as mães têm que estar seguras de que, independente de onde estiverem, vão poder amamentar sim os filhos. Devem. Eu tiro por mim, em qualquer lugar, a minha nenê chorava, levantava a blusa, primeiro a minha filha. É a saúde dela que está valendo para mim. Então, eu acho que a mãe tem que ter essa segurança. E voltando a um assunto muito importante que nós estávamos debatendo no primeiro bloco e que eu esqueci de te perguntar a respeito da mastite, né? Muitas mães sofrem no início com rachadura nos seios, com sangramento, né? E também tem um certo tipo de inflamação que é a mastite, né? Como aliviar e como aliviar também a sensação dos seios empedrados? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? A mastite é uma inflamação que dá por causa do excesso do leite ali acumulado, né? Mas assim, dependendo do caso, é necessário uma medicação, né? O médico vai indicar algum medicamento, dependendo do grau da mastite, né? E como vai estar. Mas por isso é importante a retirada desse leite. Não se pode deixar aquele leite ficar empedrado por muito tempo. Engurgitado, no caso, né? Sempre que a gente dá de mamar que não chega a esvaziar o peito, tem que se esvaziar. Com a mão, tem pessoas que usam bombinha. Eu acho que o esvaziamento com a mão é muito mais... eu acho mais saudável do ponto de vista, porque tu consegue, em qualquer lugar que tu tiver, tu vai conseguir esvaziar o teu peito. Eu já tive, quando eu estava amamentando a minha filha num casamento, eu tive que ir para o banheiro esvaziar o peito, porque estava muito cheio, eu já tinha passado a hora da amamentação da minha filha. Então, quando tu sabe esvaziar com a mão, tu em qualquer lugar, tu consegue fazer. Com a bombinha, nem sempre tu consegue carregar, né? E às vezes a bombinha pode, se tu não fizer da maneira correta, pode machucar e piorar ainda a situação do peito. Então, a correta retirada com a mão, eu acho mais fácil e mais segura para o teu peito. E para evitar fissuras, tem vários tipos de fissuras, mas é sempre legal deixar o bico mais sequinho. Tem aquelas conchas, as conchas de amamentação, né? Que auxiliam bastante. Auxiliam, aí vai saindo leite no recipiente ali e vai deixando o bico seco, juntamente com o óleozinho, né? O Dersane, que vai melhorando a questão da cicatrização da mama. Então, quando o peito está muito cheio, principalmente quando, logo em seguida, depois da fase do colostro, né? Que a gente fala que desce o leite, que tu está produzindo um excesso de leite a mais do que o nenê precisa, é interessante fazer esse esgotamento. A gente fala quando está muito duro, empedrado, tenta esgotar ele embaixo do chuveiro com uma água quente, que facilita fazendo massagem em volta do peito, deixando a água cair e depois compressa de gelada, porque o gelo ele vai reduzir a produção desse leite e aí vai melhorar a questão desse excesso de leite que está sendo produzido.
No início do programa, nós falávamos também sobre os primeiros momentos da amamentação, em que o bebê e a mãe estão se adaptando até a produção de leite, que às vezes produz mais ou menos, né? E é comum ver a produção de leite diminuída por problemas como o estresse, nervosismo, porque a gente sabe que realmente não é uma fase fácil. Sim, com certeza. O emocional da mãe está totalmente relacionado à produção do leite. Se tu tá com um quadro de estresse grande, tu libera hormônios que inibem essa produção do leite. Então, a mãe, para produzir, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar segura, ela tem que ser bem apoiada, ter apoio, receber um bom aconselhamento, não ser criticada. Tem muita gente que começa a se meter, porque teu leite é fraco. Eu vou te dar o meu relato. Eu sou uma pessoa que eu não tenho peito grande. As pessoas olhavam para mim e diziam, será que tu vai conseguir amamentar? Teu peito é tão pequeno. Só que não é assim, não é o tamanho do peito que determina se tu vai ter leite ou não. Não é o tamanho do teu bico, não é a cor do teu bico, é a tua vontade de querer e manter a calma. É fundamental tu ter calma, tu ter paciência e ficar tranquila, que vai vir, vai descer. Só tem que ter paciência. Não é no primeiro dia que o nenê está no hospital que vai encher teus peitos de leite e ele vai sair mamando, nem é necessário isso, né? Tem aquele período inicial de 2, 3 dias para o leite descer. Então, é a calma, é a paciência e o apoio da família, né? Que é fundamental para manter a tranquilidade da mãe. A ingestão de água ajuda na produção de leite? É essencial. Uma mãe que não toma água vai comprometer a produção do leite. Não tem como tu produzir leite se tu não tem água, né? É fundamental. Junto com o aporte calórico, né? Porque como tu vai ter um gasto maior para produzir esse leite, tu precisa consumir também proporcionalmente. Claro que tu não vai comer por 2 porque tu está amamentando. O gasto, o valor que tu necessita para essa produção varia em torno de 500 a 800 calorias. Então, mas também não é um momento de fazer dietas radicais, não, né? Para voltar ao corpo antes da gravidez. Com certeza, porque isso também pode prejudicar a produção do leite. Daniela, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de pedir para você fazer considerações finais sobre o assunto. Também pode falar um pouco da tua experiência, né, com a Pietra. Sim. Ela ainda mama, né? Tem um aninho, né? Mama. Então, como nutricionista e mãe, deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo pela TV Câmara e também pelo YouTube. Bom, o que eu posso falar, assim, que para mim, como mãe, a amamentação foi uma experiência maravilhosa. Eu, graças a Deus, eu não tive problema nenhum com fissura. Eu não tive nada no peito. Eu sou uma pessoa, assim, muito abençoada nesse sentido, que a minha filha amamentou desde o primeiro momento. Foi muito bom. Foi uma sensação maravilhosa. Nossa... Se eu soubesse que era tão bom, nossa, eu fiquei muito feliz com essa possibilidade de poder amamentar minha filha. Por isso que eu acho que eu sempre falo, quem pode amamentar não pode tirar isso do seu bebê, não pode perder essa chance, porque é um momento tão único, é um momento de um afeto, que uma troca tão grande de carinho que a gente tem com o nosso filho. Hoje a minha filha tem 1 ano, não amamenta exclusivamente mais, mas eu deixo ela na escolinha e quando eu chego para buscar ela, a primeira coisa que ela pede é o peito, porque é o carinho, é o aconchego que ela encontra, que ela quer tá ali no meu braço, que é o carinho, que é ser ninada, é a segurança. Isso aí, não tem nada que pague, que consiga substituir. Então, eu acho que a amamentação é algo assim que... vale a pena investir, vale mesmo que tenha todos os outros problemas. Mesmo que tenha todos os outros problemas. Eu conheço mães que sofreram muito para amamentar. A gente não pode criticar se não passa pelaquela situação, né? Mas eu acho que se tu tem força para
insistir, eu acho que vale a pena, né? Eu sei que às vezes a dor é insuportável e aí nesse caso realmente tem outras vias, tem fórmulas que ajudam nesse caso, né? Não é a amamentação, mas eu acho que tudo vale a pena. Tudo vale a pena, a tentativa vale a pena para manter a saúde do teu nenê. E antes de encerrar, uma coisa muito importante que eu lembrei para as mães que têm uma licença maternidade tão pequena, de 4 meses, né? O leite materno pode ser retirado e pode ser enviado para as escolas, tem muitas escolas que aceitam. Qual é a maneira certa de retirar e armazenar ele? Quanto tempo ele dura na geladeira e no freezer? Olha, se tu armazena no freezer, ele pode durar até 15 dias. Se tu armazena na geladeira, é em torno de 1 a 2 dias. E para mandar para a escolinha, o ideal é sempre congelado, né? Tu pode mandar, eu acho que mãe que consegue mandar o leite é maravilhoso. As escolas têm que aceitar, inclusive mães que queiram amamentar na escola, né? Porque mesmo quando antes do período de 6 meses, a mãe tem por lei garantido que ela pode ir até a escola, tem um determinado horário, uma hora, se não me engano, para sair, para ir até a escola amamentar o seu bebê. Então isso tem que ser respeitado, as escolas têm que abrir esse espaço. E a mãe tem que aproveitar mesmo, tem que pegar e tem que amamentar, tem que ir até a escola, tem que mandar o leite, porque quanto mais puder manter a criança mamando e consumindo esse leite materno, melhor para a saúde do nenê. Muito obrigada, Daniela, então, pela sua participação mais uma vez aqui no Vitalidade. Ai, obrigada pelo convite. A Daniela que já falou conosco sobre alimentação saudável nas escolas, mostrando vários projetos que são desenvolvidos aqui no município de Novo Hamburgo, né, para os nossos pequenos. Obrigada. Nada. O nosso bate-papo de hoje sobre aleitamento materno chegou ao fim. Conversamos com a nutricionista integrante do Núcleo de Nutrição do município, Daniela Nunes. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, e você também poderá assistir essa e outras edições do programa no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Até logo!